A gente sabe que a maior causa de morte no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, são as doenças cardiovasculares. Né? As doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte. Né? Então, o que acontece? Se a gente for ver AVC, infarto agudo do miocárdio, sempre vão estar no topo das causas de morte. Né? Então, essa questão de a gente entender mais a fundo por que isso acontece, por que uma pessoa desenvolve uma doença cardíaca, né? Muitas vezes relacionada justamente a essa obstrução do fluxo sanguíneo em artérias bem pequenininhas, né? Que estão lá no coração, as coronárias, né? Então, o que leva a pessoa a desenvolver esse processo que vai culminando num bloqueio da circulação e também numa falta de oxigênio, de nutrientes para as células, né? Porque elas não estão recebendo esses nutrientes via sangue e, consequentemente, fazendo as células do coração sofrerem, muitas vezes gerar trombos. Esses trombos podem migrar na circulação e obstruir um pequeno vaso lá no nosso cérebro, provocando um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, por que essas coisas acontecem? Por que isso tanto mata as pessoas, né? No mundo inteiro? Em qualquer país, seja de primeiro, de segundo e terceiro mundo, sempre a gente vai ver a questão da doença cardiovascular lá no topo. E é isso que eu trouxe aqui de uma seleção, de um novo olhar para essas questões. Porque o que hoje geralmente é oferecido para o paciente? As pessoas, muitas vezes, já existem placas de aterosclerose, já existe algum grau de inflamação nas artérias, elas não sentem nada porque é uma doença silenciosa. Muitas vezes as pessoas elas não têm sintoma por muito tempo, elas vão ter sintoma muito mais lá na frente, quando essa obstrução já for bem mais intensa, né? E o que a medicina tradicional muitas vezes oferece para as pessoas? Apenas controlar alguns parâmetros do sangue, né? Colesterol, fazer um exame cardiológico ali, um ecocardiograma, às vezes um teste ergométrico, que eventualmente pode até detectar algo, mas a medicina tradicional, muitas vezes ela intervém lá, quando a pessoa já está doente, quando ela já tem uma doença avançada. Né? E muitas vezes os métodos de intervenção são bastante agressivos. Se a gente for ter um olhar preventivo, a gente pode às vezes fazer muitas coisas antes da pessoa desenvolver essa doença do coração, essa doença de obstrução das artérias, desse envelhecimento das artérias, dessa deposição de placas de gordura nas artérias. Muitos anos antes a gente já pode fazer várias medidas preventivas, tá, pessoal? Então essa é a informação principal dessa live que eu vou falar para vocês hoje. Normalmente o assunto que eu vou falar aqui não é muito abordado dentro de uma conduta médica tradicional, né? Coisas diferentes e até alguns olhares muito diferentes do que vocês estão acostumados a ouvir sobre doença cardiovascular. Então eu trouxe aqui um olhar bastante de cardiologia metabólica. Isso significa o quê? Que o coração ele é um órgão que ele está em contato e conversa com outros órgãos do corpo. O que acontece no coração tem relação com o intestino, tem relação com o fígado, tem relação com os rins, e não tem como a gente entender uma doença cardiovascular sem entender todo esse contexto. Porque esses órgãos eles estão constantemente se conversando. Eles estão conversando através do quê? De hormônios, metabólitos, células que estão oxidadas, né? Radicais livres. Tudo isso está percorrendo o corpo o tempo inteiro e está tendo impacto em vários órgãos. Então a gente precisa entender a saúde do coração de um ponto de vista mais global. Essa é a proposta que eu estou fazendo aqui para conversar sobre esse assunto. Quando a gente fala de relações globais entre os órgãos, a gente sempre não tem como sair disso. A gente vai ter que olhar para os hormônios. Os hormônios, né, são mensageiros químicos que estão transitando no sangue, são produzidos em alguma glândula do corpo, são liberados na circulação e vão agir em locais diferentes do corpo, às vezes muito distantes. Né? Do ponto de vista teórico, isso é um hormônio. E os hormônios têm um alto impacto na saúde cardiovascular. E é isso que eu trouxe aqui. Por exemplo,
Se a gente for falar lá do estradiol, que é o principal hormônio feminino, o homem também produz estradiol, mas uma quantidade muito pequena, a mulher produz muito mais estradiol, né? Então, o que acontece em relação ao estradiol? O estradiol, quando a mulher entra na fase da menopausa e ela para de produzir o estradiol, o que vai acontecer do ponto de vista cardiovascular? Ela vai dobrar o risco de doenças cardiovasculares após esse declínio gonadal. Então veja o impacto que a perda da produção de estradiol no corpo da mulher vai trazer em relação a infarto AVC, vai dobrar o risco, né? Além disso, se a gente for olhar para o estradiol, quais são as ações dele? Nos vasos e no metabolismo do colesterol, tem uma grande influência. O estradiol aumenta, né, à medida em que tem o declínio hormonal, né, que a mulher não produz mais estradiol, ele acaba aumentando o LDL, que é o colesterol ruim, diminuindo o colesterol bom, que é o HDL. E o que acontece quando o estradiol está atuando no corpo? Ele promove relaxamento dos vasos sanguíneos, inibe a proliferação de células do músculo liso vascular, atenua a agregação plaquetária, as plaquetas elas fazem trombos, né? E o estradiol ajuda essas plaquetas não fazerem trombos com facilidade, então também é uma ação do estradiol. Diminui a resistência à insulina, pessoal. Resistência à insulina é um grande tema hoje da medicina como um todo, né? Da obesidade, das doenças cardiovasculares, do câncer. Resistência à insulina é a origem de muitas doenças, né? Então a gente precisa entender isso a fundo. E o estradiol diminui a resistência à insulina, ou seja, faz a insulina funcionar da forma como deve ser no corpo, conseguindo equilibrar a glicose no sangue. A gente sabe que hoje a questão da glicose tem um alto impacto na parte cardíaca, né? Muito mais às vezes do que o próprio colesterol. É isso que também eu vou trazer aqui para vocês saberem, né? Além disso, o estradiol tem ações antioxidantes, né? Vai diminuir a oxidação do LDL. Lembra daquele colesterol ruim que vocês fazem às vezes nos exames de check-up? O colesterol LDL em si não é ruim. Ele é ruim quando ele está oxidado. Isso significa o quê? Que ele está em contato com radicais livres do corpo e ele oxidou. E aí ele se torna bastante aterogênico. Ele pode se depositar num vaso bem pequenininho e começar a provocar aquela placa que vai obstruir o fluxo do sangue, tá? Então, o problema é o LDL oxidado, né? E além disso, o estradiol aumenta a disponibilidade de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Veja quantas ações interessantes do estradiol, né, na saúde cardiovascular. Então, imagina uma mulher na menopausa, qual vai ser o impacto em relação a essa parte, saúde cardiovascular. Agora eu falei um pouco do estradiol para as mulheres. Nós temos também para os homens a testosterona. A testosterona é o principal hormônio gonadal do homem, produzido pelo testículo, né? Um pouquinho pelas adrenais também, mas principalmente pelos dois testículos. E essa testosterona, quando o homem entra na fase de declínio hormonal masculino, começa a declinar a produção de testosterona dentro do corpo do homem, né, às vezes lá pelos 40, 35, 40, 45 anos, 50, depende um pouco de cada homem, né, alguns antes, outros depois. O que vai acontecer, né? A testosterona, olha que interessante essa informação, pessoal. O órgão que mais possui receptores, a gente sabe que tem o hormônio, e para o hormônio poder ter uma ação no corpo, ele precisa se ligar a um receptor, como se fosse uma chave com uma fechadura. O órgão que possui mais receptores da testosterona no corpo humano é o coração. Agora vamos lá, né? Por que os homens aumentam tanto infarto, AVC, ali por volta dos 45, 50 anos? Será que não tem uma relação direta com os níveis de testosterona? Então, ter testosterona alta não é uma questão só de ficar fortão, coisa de academia, não tem nada a ver com isso, pessoal. É uma questão de saúde, de prevenção. O homem que tem uma testosterona muito baixa vai infartar muito mais, né? Então a gente precisa sempre otimizar, botar lá no quartil superior, né, da normalidade. A testosterona tem que estar lá em cima para que esse homem possa ter o efeito dessa testosterona no corpo dele inteiro, inclusive na parte cardiológica, né, na parte do coração.
Então, o que a testosterona faz? Né? A testosterona ela tem receptor no sistema nervoso central, periférico, nos vasos sanguíneos, em toda a musculatura lisa, vasos sanguíneos, em todos os músculos, ossos, nas células de gordura, os adipócitos, na pele, no endotélio vascular e na próstata. Tudo isso, todos esses tecidos têm receptores hormonais para testosterona, tá bem? E aí o que acontece? A redução da testosterona vai estar envolvida na gênese das doenças cardiovasculares e quando ela tem um nível ideal de testosterona, o metabolismo do homem está muito mais ativo, ele está gastando muito mais, ele está fazendo quebra de ATP, está aumentando o metabolismo e isso tem um impacto direto na redução das placas de aterosclerose dentro dos vasos, inclusive na aorta. Muitas vezes quando dá lá num exame, né, da ecocardiograma, às vezes aparece placas de ateroma no arco aórtico. Então quando o homem tem um nível de testosterona maior, ele vai reduzir a formação dessas placas ateromatosas, tá? Então, a testosterona age no endotélio, relaxando o endotélio, melhorando a circulação do sangue, melhorando a nutrição também nas células, né? E a chave na relação da testosterona e doenças cardiovasculares é a insulina, porque baixos níveis de testosterona, pessoal, faz aumentar a produção de insulina no corpo, né? E insulina é um dos marcadores mais nocivos para a saúde cardiovascular. Não é à toa que existe uma grande associação entre diabetes e doenças cardiovasculares. Uma pessoa que é diabética, ela tem um risco muitas vezes mais, né, muito maior de ter doenças cardiovasculares, né? E aqueles que têm doenças cardiovasculares muitas vezes também têm alterações do metabolismo da glicose no corpo, mostrando que essas duas doenças, diabetes e doenças cardiovasculares, são muito próximas. Elas têm, às vezes, na gênese dela, resistência insulínica, aumento da insulina no corpo, né? Hiperglicemia, muitas vezes, né? Então, tudo isso relacionado. Então, a chave nessa questão da testosterona e doença cardiovascular é a insulina. O que a testosterona faz no corpo quando ela está otimizada? Reduz a gordura corporal, principalmente a gordura abdominal. Quer saber se um homem tem deficiência de testosterona? Olhe para a barriga dele, né? A gente brinca, porque justamente esse acúmulo de gordura abdominal, quando a barriga está bem distendida, né? Aquela barriga de cerveja, que daí você bate ali na barriga dura, né? Mas lá dentro tem o que a gente chama de gordura visceral. Muitas vezes isso também é o resultado de baixos níveis de testosterona. Às vezes o homem começa a ficar com peitinho, né? Começa a ter uma aromatização maior, produção de estradiol maior no corpo e começa a ter esses sinais feminilizantes no corpo dele. Isso também tem a ver com a aromatização e às vezes baixa da testosterona. E a testosterona ajuda a normalizar o transporte de glicose e nutrientes, aumenta a massa muscular magra, melhora o humor e a energia, reduz o cansaço e aumenta a motivação. Um homem com testosterona baixa é um zero esquerdo, né? Vocês já sabem. Então, ter testosterona muito baixa, isso mesmo, Soraya, os hormônios são a orquestra do corpo, é isso. Estou aqui justamente tentando mostrar para vocês como os hormônios são importantes para, no caso aqui das doenças cardiovasculares, mas são a orquestra de todo o corpo. E a testosterona diminui citocinas inflamatórias como interleucina 10, tá? E produz a queda do colesterol. Às vezes, quando o colesterol começa a aumentar muito numa certa fase da vida, muitas vezes é por deficiências hormonais, pessoal. O corpo não está conseguindo pegar esse colesterol e transformar em algum hormônio essencial do corpo, por vários fatores endógenos que a gente precisa tratar e tentar otimizar. Mas então o acúmulo de colesterol muitas vezes tem a ver com baixa produção hormonal. Pode ser de hormônio tiroidiano, pode ser de testosterona, de outros hormônios, né, que aumentam o metabolismo. A relação, por exemplo, agora vamos sair da testosterona e eu vou falar sobre o GH, o hormônio do crescimento. A gente sabe que o hormônio do crescimento é muito importante para o próprio crescimento, está no nome, mas nós adultos também produzimos hormônios do crescimento. E o hormônio do crescimento ele é secretado geralmente ali junto, na noite, junto com a melatonina, numa fase mais profunda do sono, ali por volta da meia-noite, 2 horas da manhã, quando a gente vai dormir na hora certa, né? Que é entre 10 e 11 horas da noite.
Então, o hormônio do crescimento, tendo um sono bom, a pessoa vai ter uma liberação maior do hormônio do crescimento. E quais vão ser as consequências de baixos níveis de GH? Por exemplo, se a pessoa dorme muito mal à noite, não respeita o ciclo circadiano, ela já vai ter uma baixa produção de hormônio do crescimento. Qual vai ser a consequência dessa baixa produção de hormônio do crescimento? Muita fadiga, aumento da massa gorda, diminuição da massa muscular, diminuição da densidade mineral óssea, alteração do metabolismo dos lipídios e, mais uma vez, intolerância à glicose. Também a carência de GH produz esses mecanismos da glicose que a gente já estava falando, do estradiol, estava falando da testosterona. E quando tem um nível ideal de GH, qual vai ser a consequência? Aumenta a lipólise. A gente sabe que níveis ideais de GH aumenta a queima de gordura. A pessoa vai ter menos gordura branca, aquele adipócito inflamado que leva à doença cardiovascular, ele é enxugado quando a pessoa tem um nível ideal de GH no corpo. Aumenta a síntese de proteína, de massa magra, faz um antagonismo à insulina, então equilibra esse metabolismo da glicose, diminui a gordura em geral e melhora a performance atlética, né? A pessoa que toma GH, às vezes faz uma reposição de GH, ela vai ganhar massa muscular. E a gente sabe que ganhar massa muscular hoje não é uma questão só estética, é uma questão de saúde. Pessoas que têm uma carga, né, uma massa muscular mais distribuída, bem trabalhada no corpo, elas adoecem menos de uma série de doenças, porque o músculo também tem um comportamento endócrino. Não é simplesmente uma questão estética, a parte muscular. Então é importante, né? Ninguém está falando aqui de ficar bombadão, né, de tomar anabolizante. Longe disso, porque isso faz mal para a saúde. Mas no sentido de você ter massa magra, de você estar forte, de você ter esse órgão endócrino no teu corpo, tá? Falei do GH. Agora eu vou falar de um hormônio super importante em relação à saúde cardiovascular, que são os hormônios da tireoide, pessoal. E isso eu vejo com uma frequência absurda no consultório. Pessoas às vezes super jovens, de 25, 30, 35, 40 anos, já com insuficiências tiroidianas bastante importantes, que muitas vezes são levadas às vezes por uma medicina tradicional, e como não é uma doença estabelecida, a pessoa não está caindo, às vezes está caindo aos pedaços, e o médico fala que está tudo normal porque o exame está normal, mas a gente sabe que o hipotiroidismo, mesmo que seja um hipotiroidismo não tão no espectro da doença, mas a insuficiência de uma produção ideal de hormônios tireoidianos vai impactar fortemente a saúde do coração, tá? Fortemente, pessoal. Por quê? Porque o T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide, faz quebrar ATP na célula, faz aumentar o metabolismo, faz queimar gordura, faz você ter ATP, energia para fazer as coisas do dia a dia. Quando a gente começa a entrar numa deficiência de produção de T3 e T4, a gente começa a acumular gordura, a ficar inchado, retenção de líquido, o cabelo cai, a unha fica fraca, o intestino não funciona, as secreções digestivas param todas, tá? Então a pessoa começa a ter pele seca, né? A pessoa começa a ter um quadro de hipotiroidismo. Então, muitas vezes, as pessoas acham que pelo exame laboratorial está tudo normal, mas na realidade, se a gente for avaliar a fundo, elas estão com muito frio, estão com uma produção baixíssima de hormônios tiroidianos, e isso vai ter um impacto muito forte, porque metabolismo lento leva à deposição de placas da aterosclerose lá dentro das artérias, aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Aumento do nível do colesterol. Uma das causas que eu vejo dia a dia no consultório, pega lá um exame de colesterol e a pessoa está com 250, 260 de colesterol. Vou ver lá, avaliar a função tiroidiana dela, está muito baixa. Hormônios baixos, TSH aumentado, T3 livre baixo, ela é friorenta, tem todo o quadro clínico de hipotiroidismo. Quando ela começa a fazer a suplementação de T3 e T4, ela vai começar já a melhorar. Ela já vai começar a melhorar esse metabolismo, queimar essa gordura e muitas vezes o colesterol vai baixar muito, pessoal. Então, os hormônios da tireoide ajudam ao colesterol ser utilizado para fazer as reações, né, de síntese de hormônios esteroidais. Então, quando não tem os hormônios da tireoide, tudo fica lento, tende a acumular mais colesterol no corpo, tá? Então,
uma das coisas que aumenta o colesterol é baixo hormônio tiroidiano. Que se você for na medicina tradicional, vão falar que está tudo normal. Às vezes vai no endócrino, o endócrino fala que está tudo normal. Mas não está tudo normal. Já tem alteração. A gente precisa afinar esse olhar, ter mais parâmetros clínicos e laboratoriais para poder fazer esse diagnóstico, tá bem? Então, em geral, quando a gente trabalha com reposições de hormônios tiroidianos, dentro da medicina mais integrativa, né? Funcional integrativa, a gente tenta respeitar mais a fisiologia, repondo não só o T4, mas o T3 também. Quem é que tem hipotiroidismo sabe que muitas vezes se é sugerido tratamentos com levotiroxina sódica. Levotiroxina sódica, né? E a levotiroxina sódica não é um hormônio bioidêntico, ela já está alterada num radical ali com o sódio, não tem um encaixe perfeito no receptor, muitas vezes não é convertido em T3, que é o hormônio ativo, e portanto a pessoa pode, tomando essa levotiroxina sódica, até controlar o TSH, mas ela continua apresentando sinais clínicos de hipotiroidismo, com fraqueza, com fadiga, com desânimo, com ganho de peso, com todo o quadro de hipotiroidismo, tá? Então, fiquem atentos que a suplementação de T3 junto com T4, do ponto de vista clínico, é show, pessoal. É muito melhor, eu vejo na minha clínica do dia a dia, dá muito mais resultado clínico para esse paciente, tá? Muito importante vocês saberem isso. Qual é uma forma de a gente avaliar a saúde da nossa tireoide muito fácil, que eu sugiro os pacientes várias vezes a fazer em casa? Vocês pegam um termômetro, tá? Um termômetro axilar, mas que você vai usar na boca, limpe bem ele direitinho. E de manhã, quando você acordar, sentou na cama nos primeiros 10 minutos, sem a influência do ar-condicionado, né, na temperatura ambiente, você vai colocar o termômetro na boca e vai ver a temperatura basal, do teu metabolismo basal. E a temperatura do metabolismo basal, ela não pode estar abaixo de 36,3. Olha o número mágico, anotem aí. 36,3 é o número mágico. Se a tua temperatura basal tiver 35, 34, algumas pessoas têm, existe deficiência tiroidiana brutal no corpo. A pessoa vai precisar fazer essa suplementação. Então é uma forma muito fácil de perceber se você tem deficiência de hormônios tiroidianos. Meça a temperatura basal pela manhã. Mulheres que estão em ciclos menstruais têm que cuidar, porque na ovulação e até na menstruação, muitas vezes aumenta a temperatura corporal da mulher. Então, para não ter um falso negativo, né, de que está tudo normal, você espera passar os primeiros dias da menstruação, lá pelo 5º dia você começa a medir sua temperatura basal. Do 5º até o 10º dia. São 5 medidas, já dá para ter uma ideia de como é que está o metabolismo tiroidiano. Tireoide tem que manter o corpo aceso, funcionando, pessoal. A maior parte das pessoas hoje está com deficiência de T3 e T4 muito grande por vários fatores, de intoxicação por halogênios, intoxicação por metal pesado, agrotóxico, desbiose intestinal, uma série de coisas que atrapalham a tireoide a ter um pleno funcionamento, tá bom? Então essa era uma dica. Outro hormônio que tem um alto impacto na saúde cardiovascular, que é o DEA, que é o sulfato de dehidroepiandrosterona. É importante que vocês meçam esse exame como rotinas na parte hormonal. Por quê? DEAs com níveis muito baixos, a gente sabe que vai ter um impacto muito grande na saúde cardiovascular. Esse é um hormônio que muitas vezes me perguntam, mas o que é esse DEA aí, doutor? O DEA, ele é fabricado numa zona reticular da adrenal, das duas glândulas adrenais, que estão acima dos rins. A gente produz o DEA, e o DEA ele tem um efeito androgênico no corpo, então ele vai produzir testosterona também nas cascatas dele, ele acaba também gerando outros hormônios no corpo, e ele é um dos primeiros hormônios que nós declinamos na medida em que vamos envelhecendo. Então o nível de DEA é bem importante para a gente saber longevidade e saúde cardiovascular. O DEA em si, ele inibe a aterosclerose, tem um efeito antiproliferativo dentro da artéria, então ele consegue deixar o vaso limpo, tem supressão da agregação das plaquetas, ou seja, impede a formação de trombos, e níveis baixos de DEA aumenta o nível de insulina e de cortisol.
Insulina e cortisol alto, pessoal, é tragédia para o coração. Tragédia mesmo, insulina e cortisol alto, que é uma das coisas muito comuns de hoje em dia. Com os altos níveis de estresse que as pessoas têm, há uma produção de cortisol brutal, aumento de hipertensão, diminuição de massa magra e uma série de coisas, né? Então as pessoas estão com cortisol totalmente desregulado. O DEA ainda impede a oxidação do LDL, lembrem que a oxidação que é o mais importante, reduz a gordura abdominal e diminui a resistência à insulina. Olha que coisa boa, né? Então mais um hormônio que tem um alto impacto na saúde cardiovascular. Vamos para um próximo? Cortisol. Cortisol é um hormônio produzido na região fascicular, agora da adrenal, numa outra porção da adrenal. E o que o cortisol faz, pessoal? O cortisol é um grande hormônio do corpo responsável pelo recrutamento de energia no corpo. Quando a gente precisa de energia, o cortisol está lá. Por exemplo, se a gente está numa guerra, a gente está com altos níveis de cortisol para tentar manejar esse estresse e tentar liberar energia. Precisamos de energia para sobreviver àquela situação. Discussões do dia a dia, às vezes um acidente de trânsito, às vezes uma briga, vai aumentar o nível do cortisol no sangue. Por quê? Porque a gente precisa de mais energia diante do estresse. O problema é que o nosso estresse é crônico. A gente não usa isso de vez em quando. A gente está, às vezes, num topo de estresse contínuo, e isso vai exigindo das nossas adrenais um nível de cortisol muito alto. Numa primeira fase, a nossa adrenal vai bombar um monte de cortisol no sangue, e o que vai acontecer? Isso vai aumentar a hipertensão, porque o cortisol ele vai fazer esse mecanismo de contração das artérias, ele vai degradar músculo, né? Então a pessoa vai perder massa muscular, o corpo ele vai fazer um processo de resistência à insulina pelo alto nível de cortisol, vai começar a acumular mais gordura no adipócito. É tudo de ruim um cortisol desregrado em nível muito alto, pessoal. E é extremamente comum. Aí as pessoas fazem essa fase de pico de estresse, o cortisol bombando, o corpo desregulado, não consegue emagrecer, tudo que é ruim. E de repente a adrenal não responde mais e começa a declinar vertiginosamente a produção de cortisol. Quando declina vertiginosamente a produção do cortisol, a pessoa também vai ter sintoma e aí é muito mais intenso, que é uma falta de energia completa. De manhã, de tarde, às vezes antes do almoço, às vezes de noite fica ligadona, porque às vezes a adrenal dá uma aparecida lá. Mas o que acontece? A pessoa fica muito empobrecida energeticamente. Sem cortisol a gente não consegue viver. Então o cortisol é um hormônio muito importante, vai ter um alto impacto na saúde cardiovascular, porque níveis aumentados faz miopatia, osteoporose, osteonecrose, distúrbios mentais, infecções, infertilidade, depressão e hipotiroidismo, né? Muitas vezes se confunde o quadro. E tudo isso, pessoal, quando também tem muito déficit de cortisol, disfunção da mitocôndria. A mitocôndria é a unidade celular que produz ATP, que deixa a gente com energia, que deixa a gente com ânimo. E aí, sem cortisol, né, com cortisol muito baixo, a gente não consegue mais fazer essa mitocôndria funcionar também. Então veja o impacto que vai ter no sujeito, né? Exatamente, falta de energia total, né? O Adriano colocou aqui, querido paciente aí, já senti exatamente isso. Agora não vai mais sentir, né? Tenho certeza que você vai melhorar cada vez mais. Mas então o cortisol tem um impacto na saúde cardiovascular, na mitocôndria, tá, pessoal? Fechou o cortisol? Agora vamos para a melatonina. Qual é o impacto da melatonina na saúde cardiovascular? Bom, comecem raciocinando que melatonina é o hormônio, assim, rei, rainha dos hormônios. Ele é secretado durante a noite, principalmente, no escuro, quando não tem nenhuma luz penetrando a nossa retina, que o nosso núcleo supraquiasmático consegue levar uma mensagem de escuridão lá para dentro da pineal, fazendo essa pineal secretar a melatonina numa dose mais alta. Qual é o efeito dessa melatonina no organismo? Essa melatonina é uma molécula até hoje estudada e ela é mágica, porque ela penetra em todos os tecidos do corpo, ela tem uma ação pleiotrópica brutal todo o corpo, ou seja, em todos os tecidos, ela não necessita de receptor celular, ela vai atravessando todo o corpo, tá? E qual é o efeito da melatonina? Ele é considerado hoje
a molécula de maior poder antioxidante no corpo. Então, quando a gente fala de radical livre, de inflamação crônica, de doenças crônicas como infarto, AVC, etc., que tem a ver com inflamação crônica, nós temos aqui um hormônio que é extremamente antioxidante, que diminui essas inflamações no corpo. Portanto, as pessoas que não dormem direito e que ficam acordando e que demoram para dormir e que acordam na madrugada pensando um monte de coisa e que acordam e vai no banheiro e volta e tal, tem uma baixíssima produção de melatonina. Elas vão ficando com um acúmulo de radicais livres, não há uma limpeza desses radicais livres no corpo, e isso vai provocando uma aceleração do envelhecimento, dos processos de estresse oxidativo no corpo, de inflamação crônica subclínica, e entre essas manifestações é essa placa de gordura, né, que vai se formando ali dentro dos vasos sanguíneos, no endotélio vascular, já que o endotélio vascular é uma das porções do nosso corpo mais sensíveis a radicais livres e oxidação. Portanto, melatonina, pessoal, é importantíssima para a pessoa que já tem uma doença cardiovascular, mas mesmo as pessoas que não têm e que dormem mal ou que de alguma forma tem algum distúrbio do sono, melatonina é fundamental ser suplementado, tá? Então aumenta a síntese de glucagon. O glucagon ele é o hormônio antítese da insulina, ou seja, vai ajudar a ter um efeito lipolítico, quebra de gordura, diminuição do açúcar, né? Aumento do açúcar no sangue, recrutando energia. Então ajuda muito no tratamento da obesidade. Melatonina hoje é usada em tratamento de obesidade também. Ele modula a sensibilidade do receptor de leptina, que é um hormônio que vai ajudar a reduzir o apetite e elevar o gasto calórico do corpo. Então olha que importante a melatonina, né? Diminui 10 a 15% do colesterol no sangue, tem um efeito no sangue muito importante de diminuição do colesterol, redução da pressão arterial, redução dos triglicerídeos e do LDL. No caso, também desinflamação do fígado. Eu uso muito melatonina para o paciente que vem com uma ecografia de abdômen, com esteatose hepática, infiltração gordurosa do fígado, quando o fígado já tem transaminases alteradas, fosfatase alterada, gama-GT alterada. A gente usa a melatonina como um potente antioxidante também desse fígado, junto com outros nutracêuticos, outras fórmulas de detoxificação do fígado. Por quê? Porque sem fígado, queridos, não tem como a gente ter saúde cardiovascular. O fígado é onde se processa a maior parte das montagens hormonais são no fígado. Se o fígado não está saudável, você vai ter deficiência hormonal. Se tiver deficiência hormonal, você já está vendo o que vai acontecer, né? Estou passando um hormônio de cada vez. Então, melatonina, fechou? Entendeu como que a melatonina funciona? Agora vamos para um queridinho, né? Que é o hormônio D, que é a vitamina D. Vocês já sabem dessa nomenclatura, quem me acompanha aqui sabe que vitamina D não é vitamina. Vitamina D é um hormônio esteroidal com ação pleiotrópica junto com a melatonina, né? São os dois mais de todos, né? Então, níveis baixos de hormônio D aumentam muito o risco cardiovascular. Aumenta o nível de AVC, de infarto, de diabetes, né? Quando tem menor exposição solar, há maior risco cardiovascular. Baixos níveis de vitamina D elevam o paratormônio, PTH. O paratormônio ele vai aumentar a calcificação coronariana, que a gente sabe que as placas da aterosclerose têm cálcio muitas vezes lá dentro, e isso também tem a ver com esses níveis altos de PTH devido a uma vitamina D muito baixa. É uma supervitamina, né? Hormônio vitamina. E o que acontece também quando tem baixo nível de vitamina D no sangue? A pessoa tem uma diminuição da contratilidade cardíaca, pode ter quadros de insuficiência cardíaca. Tá? Altos níveis de vitamina D reduzem a glicemia, aumenta a sensibilidade à insulina. Eu pude provar isso com vários pacientes diabéticos que estavam com níveis de vitamina D muito baixos e que na suplementação começam a melhorar a diabetes. Só usando vitamina D. O cara nem usou mais nada diferente do que ele já usa. Mas corrigindo para níveis otimizados de vitamina D, começa a ter uma melhora do metabolismo da glicose e, claro, diminuição do impacto da diabetes no corpo, tá? Aí a questão, né, pessoal? Falei de vários hormônios com influência no coração, né? É importante que vocês saibam todos eles, né?
e eu vou deixar gravada essa live que vocês vão divulgar, ajudar a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Eu espero essa parceria aí com vocês, que é um conteúdo importante, tá? Para a saúde das pessoas. E aí a questão é a seguinte, vou entrar aqui numa polêmica que é bem importante, que talvez alguém que esteja assistindo aqui, que seja médico mais tradicional, vai discordar de mim, vai ficar bravo comigo, vai falar de onde que ele tirou isso e tal. Mas o fato é o seguinte, como explicar que a maioria das pessoas que sofrem de infarto agudo do miocárdio possuem colesterol normal? Porque é isso que os estudos mostram, pessoal. Sabe essa associação, o mito do colesterol, de que colesterol é que causa infarto, colesterol é que causa AVC, colesterol que é vilão, todo mundo tem que tomar estatina para criança, na caixa d'água, sabe essas coisas assim? Isso tem uma indústria farmacêutica por trás, tem um discurso médico montado das especialidades, né? Mas muitas vezes isso é uma coisa criada, muitas vezes construída. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas, se pegar todas as pessoas que infartam no mundo todo, a gente vai ver que boa parte delas, talvez a maioria, os estudos mostram que a maioria tinham níveis de colesterol baixos. E aí eu pergunto, será que é o colesterol que vai causar o problema cardiovascular, o problema da aterosclerose? Será que é isso? Dentro da cardiologia tradicional, ainda se pensa assim. Se vê e dá uma valorização muito grande para os níveis de LDL, colesterol, triglicerídeos e tudo mais. Eu não estou dizendo que isso não tem lugar, isso é importante sim ser avaliado, porém, não é o aspecto mais importante. Porque mais importante do que níveis de colesterol é saber por que o colesterol está aumentado. E não é simplesmente dando estatina tentando baixar a força o colesterol. Então a nossa medicina, né, convencional, ela é muito boa, só que ela vê às vezes só tentar controlar o efeito, né, sem questionar por que o metabolismo ficou assim, por que começou a acumular colesterol, né? O que acontece com isso? Por que chega nesse ponto? E aí é muito importante, pessoal. O grande inimigo não é o colesterol. Esqueça o colesterol de vocês. Deixa para um médico integrativo avaliar isso para ver se é perigoso ou não. Mas o principal inimigo da questão cardiovascular é a inflamação crônica subclínica. São essas deficiências hormonais, acúmulos de metais pesados, intoxicações diversas que vão provocando inflamação, desbiose intestinal, sono ruim, péssima qualidade de vida. Tudo isso vai tendo um impacto cardiovascular pela questão do estresse oxidativo, da geração de radicais livres, e esses radicais livres sim é que vão fazer esse LDL, esse colesterol ruim, se tornar mais nocivo. Mas o LDL em si não é nocivo, ele é importante inclusive, ele monta um monte de estruturas do corpo, só que a questão é a oxidação. É isso que um tratamento deveria focar mais, e não ficar jogando o colesterol para baixo sem tratar a pessoa nesse âmbito. Porque daí a pessoa baixa o colesterol, mas infarta do mesmo jeito. Você vê isso, não vê? Tá super controlado o colesterol, a pessoa vai lá e infarta. Então, baixar nível de colesterol não é a questão. É uma coisa muito pequena, é uma coisa muito sintomática. E além do que, as estatinas, que são os remédios que foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica para baixar colesterol, eles têm uma gama imensa de efeitos colaterais. E que não é pouco frequente, é muito frequente, tá? Então, por exemplo, um dos efeitos colaterais principais das estatinas, que é muito nocivo para a saúde da pessoa, é baixar tanto o nível de colesterol que a pessoa não tem colesterol para montar o hormônio. Baixando toda a produção hormonal vai piorar ainda mais a saúde do coração. Um outro impacto, baixa muito a produção de coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é tão importante, pessoal, para energia mitocondrial, para você ter energia, para você ter metabolismo, para você poder fazer as coisas. E quando você toma estatina, você bloqueia a via de produção de coenzima Q10. E aí a pessoa vai ter fadiga, vai ter cansaço, não vai quebrar o ATP, vai estar muito abaixo, entende? Por isso que as pessoas que tomam as estatinas se sentem extremamente desvitalizadas. Tá? Então, assim, lembrem disso, o inimigo não é o colesterol. É o colesterol oxidado. Então, o inimigo não é o colesterol. O inimigo é estresse oxidativo e inflamação crônica. Guardem isso na mente de vocês. Então, vão em médicos que tratem nesse âmbito. Não que só te dê estatina para baixar o colesterol. Isso é loucura, tá? E aí a questão é essa, né? Essa é uma doença que ela vai acontecer de modo silencioso.
né? Os exames cardiológicos, às vezes aqueles check-ups que a gente faz no convênio, muitas vezes só vão olhar quando já está a doença. Quando você faz um teste ergométrico e você, de alguma forma, não tem uma doença avançada, não vai aparecer nada naquele exame. No ecocardiograma não vai aparecer nada. Então, ficar fazendo esses exames convencionais, muitas vezes é tudo negativo e não significa que você não tem uma doença ali em curso, que você não está tratando. Esse que é o problema, certo? Então a gente precisa mudar o olhar e eu já vou falar como. Vocês vão ter que pegar uma caneta, um lápis, uma caneta, um papelzinho, porque vocês têm que anotar o que eu vou falar para vocês, que depois vocês vão cobrar dos médicos de vocês, para vocês fazerem esses check-ups mais completos, tá? Então é uma doença silenciosa, tem muitas alterações biológicas no corpo antes de ter sintoma. Então você precisa fazer esse screening desde agora, mas tem que saber fazer esse screening. Não é ficar fazendo exame ecocardio, teste ergométrico em gente que não tem sintoma, muito jovem, não vai aparecer nada, tá? Então, o que hoje está levando também em relação a todos esses impactos cardiovasculares? A gente sabe, cigarro, metal pesado, químicos tóxicos, gorduras trans, hábitos alimentares ruins, hipertensão, estresse, aumento da insulina no sangue, infecções bacterianas pela periodontite, né? A gente sabe que tem um impacto muito grande na saúde cardiovascular, deficiências hormonais. Então, tudo isso se une para ter tanto índice, tanta presença, né, de infarto e AVC nas pessoas. Agora, olha só que interessante. Desde os anos 2000, a Harvard, né, uma das universidades mais importantes, né, do planeta, ela já tinha publicado, em 2000, estudos que falavam assim, que o PCR, a proteína C reativa, ultrassensível no sangue, por isso que eu peço para os meus pacientes, meus pacientes que estão aqui me ouvindo, a gente pede tudo aqueles exames lá, porque eu preciso avaliar o risco cardiovascular de vocês. E um desses marcadores é o PCR, a proteína C reativa ultrassensível. Ela já era colocada no ano 2000, pessoal, 21 anos atrás, como um dos principais marcadores de inflamação do endotélio, de risco de aterosclerose e de infarto no futuro. Então esse treco já tem 20 anos e tem médico que ainda não pede, tá entendendo? Entre o conhecimento, a ciência e a atitude médica tem um gap muito grande. Essa informação às vezes não é absorvida dentro da conduta médica, dentro dos consultórios, e é feita uma conduta muito antiga. Esse é o problema hoje da nossa medicina. É muito conhecimento e esse conhecimento não é atualizado. E aí então a pessoa fica fazendo uma prática muito antiga. Então o que acontece? PCR é super importante. Já no ano 2000 Harvard já falava. Pessoal que tem PCR aumentada vai ter 5 vezes mais risco de ter uma doença cardiovascular. 5 vezes, pessoal. PCR alterada, tá? E o colesterol pode estar normalíssimo e a tua PCR está elevada. Então esse é um exame que você tem que fazer de rotina, tá? A placa é uma lesão inflamatória, não é uma lesão de colesterol. O colesterol está até lá, mas a placa de aterosclerose, gravem isso, é uma lesão inflamatória e o PCR está denunciando isso, tá? O endotélio torna-se permeável, atrai o colesterol, ali acontece oxidação, os monócitos vão lá e se grudam, produzem endotelinas, o LDL se oxida e é altamente lesivo para o macrófago, que é a célula de defesa, aí traz mais macrófagos para a região, produz mais citocinas pró-inflamatórias, o fibrinogênio vai lá e tenta bloquear aquilo e faz uma fibrina, aí o PCR aumenta também, tentando fechar toda aquela inflamação, a produção de colágeno na região e fibrose. E aí as placas começam a surgir. Placas, às vezes, instáveis e placas estáveis. Deposição de cálcio na placa. Metais tóxicos, muitas vezes, vão também se depositar ali. Então veja que é um fenômeno complexo que não é só colesterol. E aí assim, né? Mito do colesterol. 2 tipos de colesterol. Né? A gente precisa entender um pouco isso. Um que é sintetizado no fígado, o colesterol em si é sintetizado no fígado, a maior parte dele, né? E ele é considerado um álcool do ponto de vista bioquímico. E existem os ácidos graxos que a gente absorve no intestino da alimentação, que são as gorduras saturadas, monoinsaturadas, ômega 3, 6 e 9,
né, as gorduras poliinsaturadas. Então são dois tipos de colesterol, esses dois tipos. E existe um colesterol que está reduzido, ou seja, é um colesterol dos alimentos frescos, serve de matéria-prima para a fabricação dos hormônios. E existe um colesterol oxidado, que é esse que eu estou falando que é lesivo, que ele é da gordura refinada, da alimentação industrializada e deposita-se nas artérias. Então eu só estou explicando para vocês essas explicações, tá bom? O nível de colesterol, ele é pouco determinado pela alimentação, pessoal. Gravem isso. Colesterol está alto, você não vai conseguir baixar o teu colesterol só pela dieta. A dieta tem um impacto, mas é pequeno. São fatores endógenos, hormonais, tudo isso que eu estou falando antes aqui, é que realmente vão ter um impacto no colesterol, tá bom? A maior parte do colesterol é produzido endogenamente, tá? Então 5% só da dieta afeta o nível do colesterol. E as estatinas têm alto nível de efeitos colaterais. O açúcar refinado, ele é um fator de risco muito mais impactante para o desenvolvimento da aterosclerose do que o colesterol. Se você precisa se preocupar com alguma coisa na alimentação, é o açúcar branco. É o açúcar refinado, é a farinha branca, é o pão, é a massa, é o trigo. Isso sim tem muito mais risco de levar a uma aterosclerose pela questão da hiperinsulinemia, pela resistência à insulina, pelas inflamações que vai provocar, do que necessariamente o consumo de gordura. Tá? Pessoas com níveis de colesterol, né, elevados de colesterol, têm menos incidência de câncer, menos falência respiratória e suicídio. Tem estudos que mostram isso. Então, o colesterol, às vezes está mais alto, é mais protetivo do que às vezes destrutivo no corpo, né, do que ameaçador. A redução dos níveis de colesterol não é capaz de reduzir a mortalidade cardiovascular e nem prevenir o infarto agudo do miocárdio, como eu já falei, mas isso tem que ficar claro para vocês, tá? Não diminui, os estudos não mostram isso, consegue só mostrar que estatina diminui colesterol, mas que diminui a mortalidade não mostra, tá? Que é o mais importante, diminuir a mortalidade. Não adianta tomar um remédio para baixar uma coisa, mas se não diminui a mortalidade, não tem muita serventia, tá? Colesterol abaixo de 140 está associado a depressão, hemorragia cerebral, amnésia global, perda de memória. Baixo nível de colesterol, muito baixo, né? Abaixo de 140. E o colesterol, ele ajuda na síntese do hormônio D, absorção de cálcio, produção biliar, produção de mielina, permeabilidade da membrana celular, produção dos hormônios esteroides. Só para vocês gravarem, ter mais informação clínica, né, médica. E as estatinas, os remédios para o colesterol? Elas são nefrotóxicas, elas são hepatotóxicas, elas produzem fadiga crônica, fibromialgia, poliartralgia, aumentam o catabolismo muscular, depletam os níveis de coenzima Q10 nas mitocôndrias cardíacas, reduzem a fração de ejeção e outras reações negativas, tá? Só lembrando, pessoal, que prescrição ruim de medicamentos é a segunda causa de morte nos Estados Unidos. Eu estou falando que a segunda causa de morte nos Estados Unidos é por prescrição de remédio, de alopatia, de química estranha ao corpo. E no Brasil não é diferente, é que a gente não tem dados estatísticos tão fidedignos. Mas a gente sabe que ficar prescrevendo drogas para as pessoas, medicamentos, já é um risco de a gente fazer mal para essa pessoa. Tem que pesar muito bem para quem prescrever, como prescrever, por quanto tempo prescrever. Remédio mesmo, química, que é estranha ao teu corpo. Senão, realmente, você vai estar na estatística de morte por iatrogenia, por efeitos de prescrição médica, por drogas, né? Que não é uma coisa muito legal, vamos e venhamos, né? Tá? Então, só para vocês lembrarem, segunda e terceira causa de morte nos Estados Unidos e no Brasil também, erros médicos, não só erros médicos, né? Mas erros do sistema, você vai internar, daí você pega a infecção, aí vão fazer um exame e dá um erro. São coisas que podem acontecer, mas é que são muito prevalentes. Elas estão muito prevalentes no nosso cuidado da saúde. Agora pegue a canetinha, pegue o bloquinho, que eu vou dar umas dicas boas do que vocês precisam olhar nos exames de vocês para poder fazer uma avaliação cardiovascular mais detalhada. 12 fatores de risco que eu vou passar aí para vocês. Primeiro deles, o mais grave, um dos mais graves, insulina de jejum.
Anotem aí. Insulina de jejum. Se a insulina de jejum tiver maior que 6 nanogramas por decilitro, significa que você está inflamado. É um marcador de inflamação. Então, o ideal é que esteja abaixo de 6, tá? Abaixo de 6. Então, em hiperinsulinemia é muito tóxico, né? Inflamatório para o coração. Insulina de jejum tem que estar abaixo de 6. Outro marcador que eu sempre peço para os meus pacientes, homocisteína. Homocisteína é um aminoácido, né? Só que quando ela se acumula no corpo, ela aumenta a trombogênese, inflamação, ela produz toxicidade no corpo, tá? E geralmente ela produz uma deficiência na metilação lá no fígado, então o fígado fica incapaz de detoxificar, de fazer algumas fases de detoxificação importantes. Então, homocisteína é muito importante de medir no sangue. E o ideal, pessoal, é que ela esteja abaixo de, anota aí, 8 nanomols por litro. As unidades não se preocupe, porque geralmente o laboratório coloca essas unidades, né? 8 nanomols por litro deve estar abaixo disso. Hoje, por exemplo, eu peguei uma menina, uma vegetariana, vegana, que os vegetarianos, às vezes, eu também sou vegetariano, a gente tem que cuidar um pouco com a homocisteína, porque para a homocisteína ficar mais baixa, precisa de várias vitaminas do complexo B. E às vezes a alimentação vegetariana você tem que ficar um pouquinho de olho, senão às vezes a gente faz baixa de B1, de B2, de B3 e você produz uma homocisteína aumentada. Uma menina de 19 anos com homocisteína de 14. Então, para você ver que a coisa é complicada, né? Mas daí a gente já passou lá o que ela tinha que fazer para baixar essa homocisteína. Outro marcador, anotem aí, lipoproteína A. Lipoproteína A ela é muito importante, ela tem uma função de reparo do vaso sanguíneo, só que quando ela está num cenário de inflamação, ela fica trombogênica e ela aumenta muito o risco cardiovascular, tem um efeito aterogênico quando está num cenário de inflamação. Aumenta 10 a 12 vezes mais risco do que o LDL, por exemplo. Então, veja bem, o marcador é muito mais importante que o LDL 12 vezes mais. Então, lipoproteína A é super importante vocês medirem, pessoal. Geralmente os convênios não cobrem. Aí o paciente tem que pagar, mas eu acho que vale a pena. Acho que é um exame que vale a pena, não é tão caro. Os R$40 aí num laboratório razoável. Faz a medida da tua lipoproteína A. 30 miligramas por decilitro. Se ela tiver acima de 30, já é risco cardiovascular. Tem que estar bem baixinha, tá? Lipoproteína A. Daí o que acontece, né? Quando o estradiol e a testosterona estão otimizados, elas diminuem a lipoproteína A. Por isso que na andropausa, na menopausa, a lipoproteína A aumenta, aumentando o risco cardiovascular. Mas quando a gente faz remodulação hormonal e a gente faz a reposição dos hormônios de uma forma segura, bioidêntica, individualizando cada caso, abaixa a lipoproteína, o risco cardiovascular baixa, tá? Por isso que repor hormônios é vida, né? Tem um professor que é o Dr. Ítalo Rachid, ele tem um perfil aqui, eu recomendo. Ele fala assim, né? Os hormônios são vida, e são mesmo, né, pessoal? Porque se a gente não tem níveis hormonais ótimos, a gente começa a ficar doente de várias coisas, tá? De várias coisas, tá? Outro marcador é o PCR ultrassensível, proteína C reativa ultrassensível, que ela tem que estar abaixo de 0,11 miligramas por decilitro, tá? E às vezes a pessoa tá lá 0,5, 0,30 e tá alto, né? Mas aquilo vai baixar com o tratamento. É um marcador que a gente vai acompanhando. Outro marcador importante do risco cardiovascular, fibrinogênio. O fibrinogênio, ele modula a cascata da coagulação. Transforma-se em fibrina e adere às plaquetas junto e faz coágulo. Ou seja, se o fibrinogênio estiver muito elevado, acima de 300 miligramas por decilitro, isso significa que a pessoa tem mais risco de trombogênese, ou seja, de AVC, de infarto, de uma série de coisas. Então, fibrinogênio tem que estar baixo, pessoal. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Ferritina. Ferritina é uma proteína que carrega um monte de átomo de ferro. Ela é produzida no fígado, tá? Se a ferritina tiver em excesso, que é muito comum em homens, homem cachaceiro, sabe? Come muita carne vermelha e toma muito álcool, inflama o fígado, né?
e aí você vai produzir uma inflamação muito grande, a ferritina vai ficar muito grande porque o hepatócito, a célula do fígado vai ficar inflamada, vai extravasar, vai liberar ferritina, uma série de coisas. E aí então o que acontece? Ferritina elevada vai oxidar esse LDL e ele vai se tornar aterogênico, tá? Então qual que é o nível ideal? Menor do que 90 nanogramas por decilitro em homens e menor do que 80 nanogramas por decilitro em mulheres. Esse seria o ideal, até 100 é aceitável. Mas é muito comum também hoje em dia, não chega a dar esses problemas do LDL, mas é ver mulheres com ferritina muito baixa, né? Na clínica eu pego direto e normalmente eu sugiro suplementação de ferro EV, porque tomar ferro via oral às vezes não vai aumentar essa ferritina. Mas às vezes está muito alto, está inflamado, tem que diminuir. Então daí é uma outra estratégia que a gente faz para diminuir a ferritina, tem que desinflamar o fígado, tá? Da pessoa. Outro fator é o estresse oxidativo. Outro fator é o déficit bioenergético mitocondrial. E aí existem alguns suplementos muito bons para que a mitocôndria funcione melhor. Se vocês quiserem anotar aí, vai ser bom. Um deles é L-carnitina. L-carnitina ajuda a queimar, faz beta-oxidação, queima triglicerídeo, transforma em gordura, faz a pessoa ficar mais magra. Tem uma série de benefícios, faz a mitocôndria funcionar. Sem L-carnitina a mitocôndria não consegue funcionar. Então é super importante, né? A L-carnitina é um aminoácido muito importante. E coenzima Q10 é super importante, pessoal. A pessoa que sofreu de infarto, que já teve um processo de doença cardíaca mesmo, tem que suplementar coenzima Q10. L-carnitina também, coenzima Q10 também, D-ribose também, que é um outro nutracêutico fundamental. Todos eles ajudam a mitocôndria a funcionar, a fazer o coração contrair, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Sem esses micronutrientes, não vai funcionar bem essa função cardíaca. E a pessoa aumenta o risco cardiovascular, tá? Então tem que ter, para que tudo isso funcione, tem que ter mais uma coisinha, para que esses nutrientes funcionem. Tem que ter um nível de T3 ideal dentro da célula. T3 que é o hormônio triiodotironina. Tem que ter iodo também, tem que ter selênio, zinco para montar os hormônios da tireoide. Veja como o metabolismo é complexo. Se falta uma coisinha nesse meio dessa história, já bagunça o que está adiante. Então, para você montar um hormônio da tireoide, você precisa de selênio, de zinco, de ferro ideal, você precisa de iodo. Uma das coisas que mais as pessoas carecem hoje é de iodo. Não consegue produzir o hormônio da tireoide. Tá? Daí, se não tiver o T3 lá fazendo essa reação, não vai adiantar ficar só suplementando também coenzima Q10, L-carnitina e D-ribose, tá, pessoal? Uma coisa depende da outra. Daí outro fator de risco é a infecção bacteriana bucal, principalmente nos dentes, escovar bem os dentes, ir no dentista, passar fio de dente. Tudo isso é bem importante para não ter tantas endotoxinas sendo engolidas e, consequentemente, elas podem ir lá pela corrente sanguínea e se depositar nas placas e aumentar a inflamação, tá? Então tem que cuidar com a saúde bucal também. Intoxicação por metais pesados. Metais pesados é muito comum hoje, pessoal. Infelizmente, né? A gente tem, por exemplo, uma contaminação muito grande por chumbo. O chumbo que tem, às vezes, em cosméticos, para dar aquele efeito fixador, para ficar a maquiagem. É extremamente tóxico. A gente absorve o chumbo e vai depositar lá nos ossos. E daí, quando a pessoa começa a perder o osso, quando começa a envelhecer, é liberado chumbo na corrente sanguínea. E isso aumenta o risco cardiovascular, tá? Mercúrio é extremamente tóxico. O mercúrio, ele também tem várias baterias, pilhas, celulares, né? Às vezes tem contato com mercúrio, infelizmente, tá? Outro é o cádmio. O cádmio está em baterias, está em celulares, produtos eletrônicos. Extremamente tóxico. Então, infelizmente, o nosso modo de vida é extremamente intoxicante. E esses metais pesados, eu costumo também pedir nos exames, para a gente poder avaliar se não tem um nível muito alto. O alumínio, que não é um metal pesado, mas é extremamente tóxico também, precisa ser avaliado. A contaminação por alumínio é bem comum até. Tem um nível grande na panela de alumínio, né, o desodorante, aqueles sprays, tem alumínio, né? Então você vai medir o alumínio no sangue, está muito alto. Então é importante avaliar os níveis também desses metais pesados.
E outro fator que é fundamental, pessoal, é o estresse emocional. Nesse caso, tem que fazer mindfulness, tem que fazer constelação, tem que fazer terapia, tem que fazer atividade física diária, gastar energia, né? Tem que bater um papo com um amigo, tem que ter relaxamento, hobby, tirar férias. Você tem que saber manejar o cargo, né? As pessoas às vezes estão assim, ó, querendo trabalhar, e uma hora elas quebram. O corpo pedindo um sossego, uma calma. Então a gente não precisa chegar nesse ponto, né? A gente pode notar antes de que é preciso fazer esse manejo da saúde mental. Fazer pequenas pausas, meditar, né? Poder dar um ritmo mais suave para a sua vida. Abrir mão de coisas nocivas, né? Tem pessoas aqui na live que eu sei, né? Abriram mão de, às vezes, cargos altos em empresas, né? Que estavam gerando um estresse, um burnout, uma coisa que ia fazer a pessoa cair no chão, né? E a pessoa percebeu e fez uma decisão corajosa de mudar, de ter mais qualidade de vida, né? Então é muito importante a gente poder ter um trabalho que nos dignifique. Por exemplo, eu sempre falo na parte emocional, pensa que o trabalho tem que ser algo dignificante, algo que você tem prazer em fazer. Por quê? Porque ele vai tomar 8, 10 horas por dia. É importante que seja algo, uma missão, né? Que você sinta isso como uma missão, o trabalho. Ou pelo menos, se não é uma missão, mas que você faça com bons olhos o trabalho. Que você não fique trabalhando sob estresse ou de saco cheio. Por quê? Porque o teu coração vai ter um impacto muito grande. E só para terminar essa live, para a medicina chinesa, a sede da mente, né, está no coração. Para os chineses, eles tinham que o coração é a sede da mente. E não à toa, as pessoas que fazem revascularização, cirurgias cardíacas, elas ficam muito impactadas mentalmente. Vocês não perceberam já? Pessoas que fizeram procedimentos cardiológicos ficam emocionalmente muito abaladas mesmo. Às vezes ficam com rompantes de raiva, às vezes ficam muito melindrosas, lábeis emocionalmente, né? Porque o coração é tudo isso, pessoal. A nossa mente não está só aqui. A nossa mente está no corpo, né? Em cada célula, em cada átomo desses, cada partícula desses que eu falei. Isso é a nossa mente. A mente é tudo, é corpo, é espírito, é emoção, é relação, né? Então a gente precisa gerenciar bem isso. E esse é o elemento mais desafiador. O restante, um bom médico pode te ajudar, mas assim, manejo emocional é um treco que hoje está no centro do debate, né? E é importante vocês investirem bastante na saúde mental de vocês. E é claro, eu espero que tenha sido útil, né, essa live, deixando umas dicas aqui no final de suplementações, tá? Quais substâncias que podem ser suplementadas? Claro que é melhor ter orientação de um nutricionista ou de um médico, dependendo da substância que é. Multivitaminas, tem que fazer um combo aí, mas daí voltado para o teu caso. EPA e DHA, que ômega 3 é muito anti-inflamatório, é muito bom para colesterol, é muito bom para o cérebro, é muito bom para as artérias. Um bom ômega 3 tem uma boa função. Natoquinase, lumbroquinase, são algumas nutracêuticos que têm um bom efeito, tá? Em relação a isso. L-arginina também, muito bom. Vitamina C, que é um grande antioxidante do corpo. Níveis de vitamina C otimizados ajudam muito na saúde cardiovascular. L-carnitina, coenzima Q10, D-ribose e, claro, um metal que é fundamental. Qual é o metal fundamental? Para tudo, né? É um queridinho das suplementações, né? Não tem quase contraindicação, relaxa os vasos, deixa a pessoa dormindo melhor, ajuda em tudo, né? Que é o magnésio, pessoal. Então anotem aí o magnésio, evitando o cloreto de magnésio, tá? Cloreto de magnésio não deve ser tomado pela questão do cloro, que tem na fórmula química dele. Mas os outros magnésios, magnésio treonato, diglicinato, treonato, taurato, aspartato e assim vai, são muito bons para a saúde cardiovascular. Então, meus queridos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver aqui se eu consigo resgatar. Vai ficar gravado, é claro, e eu peço encarecidamente, divulgue esse conteúdo.
Joguem lá nos grupos de WhatsApp de vocês. Compartilhem com os amigos aqui. Compartilhem nos seus stories. Eu agradeço muito. Né? É muito prazeroso fazer essas lives porque ajuda nos tratamentos dos pacientes. Às vezes eu indico aqui uma live. Também às vezes incentiva as pessoas a olhar com outro ponto de vista, né? Às vezes eu tenho até colega médico que acompanha, então é muito gratificante, tá? Isso, burnout, depressão, não é fácil, né? Tem pessoas aqui, psicoterapeutas, né? Tem o Adriano aí, pode te ajudar. Mas tem outros psicólogos aqui, eu acho também. Vamos ver o que mais que vocês colocaram aqui. Ó, a Amanda tava comentando aqui. Realmente, foi tanto sangue no meu exame de sangue que meu braço quase secou. Que o enfermeiro tem que furar outro braço para ter a quantidade suficiente. Desculpa aí, né, Amanda? Mas é isso, infelizmente é isso, pessoal. É feito assim, né? Então, às vezes a gente tem que fazer de vez em quando essa doação de sangue aí. Doutor, poderia comentar sobre a importância da atividade física, exercício diário, para potencializar todos esses hormônios e redução dos riscos dessas doenças? Perfeito, Chico. Né? O Chico é personal, né? Treina. Perfeito. Uma atividade física sempre constante. Eu, por exemplo, faço todo dia. Eu gosto de fazer todo dia atividade física. Eu gosto, eu me sinto bem. Produz endorfina, melhora a função muscular, diminui gordura, fortalece condicionamento cardiovascular, coração, faz a pessoa ficar mais relaxada, faz a pessoa socializar. É tudo de bom atividade física, né? Se a gente não tem o hábito, seria um hábito muito importante de cultivar. Acho que era isso, né? Doutor, infarto faz inchar os pés e as mãos? O infarto pode sim fazer uma insuficiência cardíaca. Pela perda da contratilidade do músculo cardíaco, fica insuficiente e começa a ter, né, um acúmulo de sangue que vai lá para as pernas e desse acúmulo começa a extravasar para o espaço fora dos vasos sanguíneos e produzir aquele inchaço, aquele cacifo. Se aperta a perna da pessoa, entra o dedo e fica a marca. Vai auscultar o coração, a pessoa está cheia de chiado no coração, no pulmão, porque ela está edemaciada no pulmão, ela está cheia de líquido, não está conseguindo eliminar bem pelos rins, né? Então um quadro de insuficiência cardíaca, sim, pode inchar, se for um quadro de um infarto mais intenso. O que você acha sobre o extrato de bergamota Vasguard para baixar o colesterol? É muito bom. Tem um colega aqui que eu conheço no Instagram, que é o Dr. Túlio Sperb, que ele é um médico integrativo também, mas ele é cardiologista, focado na parte do coração. Vale a pena seguir ele também. Ele dá muitas dicas e uma de que ele trouxe, assim, que eu estava estudando, é o Vasguard, que é o extrato de bergamota. Tem sim um efeito excelente para baixar o colesterol e outros nutracêuticos, não só isso, né? Aí as pessoas perguntaram se vitamina D de 39 tá baixa. Tá baixa, querida. Vitamina D de 39 é muito baixo hoje. São níveis que não dá para ser aceitável, tá? A gente tem que pensar. Eu fiz aqui uma enquete, né, recentemente, que qual era o nível ideal de vitamina D? No mínimo 70. Vamos pensar assim. Acima de 50 já não é tão ruim, né? Mas idealmente acima de 70 nanogramas por decilitro. Se às vezes está num nível desse, abaixo de 40, eu sugiro na clínica fazer injeção de 600 mil e suplementar diariamente também via oral. Porque daí você consegue atingir esses platôs, esses níveis de uma forma mais fácil, tá? Tomar sol ajuda a aumentar a vitamina D? Sempre achei isso um mito. Sim, a maior fonte de produção de vitamina D é o sol, é a exposição ao sol entre as 9 da manhã até as 15 da tarde. O ideal para produzir 20 mil unidades de vitamina D por dia é uma exposição à luz do sol sem protetor solar por pelo menos 30 minutos, com 80% da área corporal descoberta num sol desse horário, né? E, claro, usa protetor no rosto, no pescoço, mas o restante do corpo sem protetor por pelo menos meia hora. Mais do que isso é nocivo, né? Porque daí vai ter os efeitos deletérios do excesso de sol. Mas 30 minutos é muito saudável, vai produzir 20 mil unidades de vitamina D. Agora a pergunta é, quem consegue fazer isso, pessoal? No nosso estilo de vida atual? Ninguém, né? Então o ideal é suplementar a vitamina D mesmo. Na alimentação você não vai ter só 20% da vitamina D pela alimentação. 80%
dela é pela exposição do sol e, claro, a gente não consegue fazer isso, então a gente tem que suplementar ela em cápsula ou em injeção, ou enfim, tem várias formas, tá? Queridos, gratidão, acho que era isso, acho que não tem mais nenhuma pergunta, deixa eu ver aqui no final. Isso, vai providenciando a suplementação. É grave a coisa, não pode deixar assim não. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Acho que minha tireoide não está sendo tratada corretamente, pois continuo com sintomas, falta de energia, cabelo caindo, mas fiz bariátrica. Fazer bariátrica já deixa a coisa bem mais complicada, mas sim, talvez não seja otimizado, querida, porque na medicina tradicional só se trata se a pessoa estiver muito mal e se trata exame de laboratório. Não deveríamos tratar exames de laboratório, deveríamos tratar pessoas. E se uma pessoa está com um TSH normal, entre aspas, mas está com todo esse sintoma, isso leva a crer que há uma deficiência de T3, que muitas vezes não é documentada no exame. Exame ajuda, pessoal, mas exame hormonal, nem se esquentem, não esquentem com os exames hormonais, deixa a gente interpretar. Porque o quadro clínico é muito mais importante. Esqueça nível de hormônio no sangue. Engana muito, tá? Então essa é uma dica, eu já falei em outras lives também. Bom descanso a todos e todas. Gratidão pela audiência aqui, né, na nossa salinha de conversa. Divulguem, por favor, né, se vocês gostaram do conteúdo. Me sigam nas redes, indiquem para colegas, amigos, vizinhos, quem você quer que tenha boa saúde do coração. E a gente estará numa próxima live em breve. Tem alguns assuntos que eu gostaria de conversar com vocês que eu acho que é bem importante. Eu quero falar sobre pós-Covid, síndrome pós-Covid, porque é uma coisa muito séria e que a gente precisa conversar em detalhes, quais são as opções, o que pode ajudar. Tá bom, queridos? Boa noite a todos e todas, gratidão, fiquem protegidos e tudo de bom. Até a próxima.